tardes. Eh, Boa tarde. lo último año hemos visto y No último sabido que ano, a el gente equipo de Canadá soube que o ha time tenido canadense grandes figuras, las cuales están jugando en equipos europeos. Sabemos teve la calidad de muitos jugadores que son, jogadores de muita qualidade creo jogando que no futebol da el Europa. prestigio o respeto que se E eu puede acho ganar que o Canadá no respeito depende que de o nosotros, Canadá sino de lo que poderia ellos ganhar não vai hagan depender en de estos nós, torneos. mas vai depender do que eles Sabemos la fizerem nesse importancia que tipo tiene de la Copa América competição. Nós sabemos o quão importante a para Copa nuestras América é selecciones. Así para as nossas que creo que no seleções. depende de Então, nosotros, sino de eu ellos, acho que não depende el de nós, saber sabe? ganarse Depende su deles lugar dentro saber del continente. encontrar o seu lugar dentro do continente. Buenas tardes, Marco Escobar de Boa Sports. tarde, Por acá estamos Marco en vivo para Escobar, Puede da D Pasar. Sports, Sergio, ao la primera vivo para pregunta para Pode usted Passar. y a propósito de la Sérgio, noticia que está pasando ahora, usted e está com a acá por notícia do que está Ricardo Gareca, acontecendo agora, você suspendido. está aqui Si nos porque o puede comentar Gareca dónde se entera foi la delegación suspenso. canadiense, porque Então, entiendo que como el Ricardo vocês llegó al estadio. ficaram ¿Puede sabendo confirmar disso? Porque o eso? Ricardo chegou ¿Y para dónde o se entera y estádio, cuál es la né? explicación que tiene E usted quando para esta souberam e qual sanción? foi Y a para ti, Víctor, explicação para a es un partido sanção? trascendental. E para El você, partido frente a Vitor, Canadá é um se partido juega el bem paso importante, né? a A cuartos partida de contra o final. Canadá. Vocês estão ¿Cómo lo ves jogando-se a tú? Porque me imagino que los classificação jugadores están às enterando ahora quartas. Então, de lo que ha imagino que pasado con la estão suspensión de recém técnico, de agora que entrenador, vocês ficam por la falta sabendo de sobre a partido. suspensão Gracias. do Buenas tardes a treinador, né? todos. Boa tarde a todos. Ricardo venía en camino O Ricardo estava para la chegando conferencia para aqui, para a y coletiva, nos llega el comunicado por parte e de Conmebol recebemos oficial a comunicação oficial da Comebol de esta suspensión a un partido. dessa Se suspensão regresó al de hotel uma partida. Ele voltou para y, o hotel y bueno, y tuvimos que solucionar esto e, bom, a gente teve que y resolver estamos acá. isso. E por isso que estamos aqui. Bueno, con respecto al partido, Sobre a sabemos lo que partida, nos jugamos, sabemos nós que sabemos o que es estamos el partido más jogando, importante sabemos que é a que partida mais tenemos importante enfrente. que temos lá em Sabemos frente. que depende de nosotros Sabemos la clasificación a la que a siguiente ronda. classificação para a próxima Sabemos la rodada vai responsabilidad que depender de conlleva nós. este partido. Sabemos a Estamos responsabilidade que essa partida preparados, envolve. hemos trabajado para esto, Estamos prontos, sabemos que es una trabalhamos linda para oportunidad isso. para Sabemos que é uma seguir en boa busca oportunidade de la meta para que nos hemos continuar propuesto como equipo tentando atingir nosso objetivo y grupal. claramente E es claramente un golpe que nos pilló de sorpresa é la um suspensión golpe que del chegou profe. surpresivamente, a suspensão Nosotros do prof. sabemos también y Nós entendemos sabemos e que entendemos hay reglas, que hay cosas que pueden que há pasar, regras, que há las coisas que decisiones podem no las tomamos acontecer. nosotros, Nós não eso va tomamos más as allá. decisões, Nosotros isso vai tenemos que mais enfocarnos além. en Canadá Nós y en lo sabemos que temos que que nos es y focar no la Canadá importancia que tiene este partido, así e que na importância que sin essa más partida vuelta tem. a lo que Então, acaba de suceder con el profe, sem mais, nosotros estamos muy enfocados en lo que va a ser nós igualmente Canadá, estamos bem sabemos focados no que o que nos Canadá vamos vai a dar nuestro fazer. puesto Sabemos que vamos deixar seguimos con la tudo misma ilusión con la e que llegamos continuamos com a mesma aquí a ilusão com a Estados qual a Unidos, que es gente en busca chegou aqui aos de la Estados meta Unidos, que y é para eso para necesitamos atingir o conseguir este objetivo. E objetivo que para es isso ganar allá. precisamos vencer diante do Canadá. Sergio, Víctor, José María del Pino, estamos en vivo para Oi, Tele13 José desde María del Chile. Pino, ao vivo Preguntarle para primero, Tele13 Sergio, a Chile. usted sobre este Sérgio, proceso. ¿Existe una posibilidad? Esperamos que así no sobre ocurra, esse de que Chile processo, mañana há quede alguma eliminado possibilidade de que o y Chile, que toda la esperemos que efervescencia y el não, optimismo que había fique después de fora los amanhã e amistosos en que este todo o equipo se otimismo pueda poner en que entredicho? Le quiero preguntar se si en havia esa situación criado futbolística, com ¿cómo os podría afectar amistosos el proceso que ustedes llevan adelante também de mira a la possa sumir, clasificación né? eventual a la Então, Copa del Mundo? o Y que Víctor, vocês pensam sobre el sobre rol de Alexis isso, sobre Sánchez a en la cancha, possível se ha comentado mucho classificação? sobre E, cómo Victor, juegan sobre o ustedes, sus papel compañeros, do cuando Alexis Alexis no está en la Sanches no cancha. campo, se Tú fala que muito de juegas al como lado de vocês él, falam ¿cuál es la dentro, diferencia cuando está Alexis y quando cuando ele está e no? quando ele não ¿Y está. E qué você es lo que joga esperas muito perto dele, mañana então qual é a de esta diferença quando dupla que ele pueden joga e não? formar E o juntos que você en las posiciones espera que da ocupan? dupla que vocês poderiam formar Mire, juntos? lo que usted acaba de plantear O que es você una acaba de posibilidad. colocar é uma possibilidade. Tal vez usted esté seguro de eso Talvez você tenha haciendo su certeza análisis. disso fazendo a Nosotros sua análise. observamos y Nós creemos observamos en e la otra acreditamos e posibilidad, temos fé na outra que es possibilidade, clasificar, que es que é ganar. classificar, vencer. Ya lo hemos hecho y Já sobre qué fizemos. tenemos esta seguridad E por que a sobre gente está com essa resultados certeza? inmediatos.
considerando resultados imediatos, rendimiento, entrosamento, sobre desempenho, el día a personalidade, día que tenemos no dia a con dia todos, que con lo nós que, con temos lo que com hace un grupo, todos, como que tenemos la faz um seguridad grupo, temos a de, certeza de observar y creer en esa otra de posibilidad observar e diferente a la que acreditar na estás outra planteando. possibilidade, diferente Creemos a en la qual você posibilidad está de colocando. Nós clasificar, acreditamos na de possibilidade seguir de adelante, classificar, de seguir llegar em frente, hasta el final. chegar Seguimos até o creyendo en eso. final. Nós continuamos acreditando Permítame, nisso. permítanos, Então, deixe porque a puede gente, ser una gran realidad. porque poderia ser uma De grande acuerdo a realidade. lo que vemos, a lo que E de tenemos, acordo com o que nós vemos e o que nós temos, es muy posible. é Creemos en muito eso. possível. Nós acreditamos nisso. Con respecto Bom, a Alexis, todos sabemos la calidad de sobre jugador que es. o Alexis, todos nós sabemos da Se sua puede qualidade, a pensar que qualidade la selección dele. juega más Às vezes suelta, menos dizem suelta, que estando a él seleção en cancha. joga mais solta ou menos Nosotros solta com ele ou como sem equipo, ele no porque campo. nunca E hemos analizado nós, individuo, como sabemos lo time, que porque a aporta gente aqui não Alexis fala al individualmente, grupo nós sabemos a con contribuição su do calidad como Alexis para o jugador grupo, com y a sua su qualidade experiencia como jogador de e a 32 sua años de carrera que tiene. experiência com todos os anos de carreira que ele Nosotros tem. sabemos que muchas Nós veces uno puede estar en sabemos su día que muitas como vezes Alexis, ¿no? você pode ter um bom Y eso nunca dia, hay duda, outros es parte dias del não, trabajo, es parte del fútbol, pero e también isso aí é sabemos lo parte que do nos puede entregar futebol. Alexis E nós y também sin sabemos o duda que ele pode dar. E para sem nosotros dúvida, para nós, dentro de cancha ter ele dentro do campo siempre es fundamental, es un é jugador sempre que fundamental. transmite mucho, Ele é um jogador que transmite nos puede muito, dar mucho que pode dar y muito para a después gente. la decisión de si juega o no juega, E a creo que no es nuestra, decisão nosotros para eso está el de se cuerpo ele técnico, joga ou não, nosotros não é nossa, é confiamos da comissão a ciegas técnica. A en gente el confia proceso totalmente no que processo están llevando. que eles Nosotros estão estamos a disposición levando de ellos y las adiante e nós decisiones ficamos à las van a tomar disposição ellos en base dele a lo que e creen serão mejor eles para el quem equipo y decidirá, en ese considerando o sentido, melhor para o time. Então, nesse con sentido, Alexis no tenemos duda, sabemos la calidad de jugador que es y también sabemos las alegrías que le ha dado a nuestra selección, así que creo que Alexis sin duda nos va a seguir ayudando en todo momento. Hola, ¿cómo están? Claudio Bustillos de Chilevisión y Paramount. oi, Claudio Sergio, Bustillos da la pregunta Paramount. es, bueno, ¿cómo afronta Sérgio, este desafío como inesperado, vocês quizás, afrontam esse esta sanción? desafio Y entrar un inesperado poquito por en causa da detalle del sanção? comunicado que le entrega la E Conmebol. queria perguntar sobre Gareca no os puede estar en el detalhes da estadio, se comunicação tiene da que quedar en Comebol. el Ele hotel. nem pode ir para o ¿Cómo estádio, tem que opera ficar el no hotel, mecanismo o en este caso Gareca. Como é o para la mecanismo situación? nesse ¿Y cómo caso afronta usted este para a desafío situação e como de você clasificarnos a la siguiente leva fase adiante desde Gareca? esse Y Víctor, desafio de ter que ser o lo que viene son responsável da transiciones muy rápidas de classificação? Canadá. Vas a tener Vitor, que, si transições corriste muito contra rápidas Perú, do si Canadá. Se corriste você contra correu Argentina, muito contra o Peru e contra a vas a correr, Argentina, bom, agora ayudar você vai y tratar de correr, llegar al gol. vai Es una ajudar e tarea tentar fazer o súper gol. complicada frente É a uma estos tarefa canadenses que bem complicada de verdad contra tienen esses un misil canadenses que, en de primera línea. verdade, são muito Sí, rápidos no mire, ataque. quiero dejar algo en claro. Gostaria de deixar uma coisa Estamos clara. muy pendientes Nós estamos de muito respetar y de pendentes seguir todas las de instrucciones por parte respeitar e de Conmebol acompanhar todas as y de los instruções organismos da que hay Comebol. situaciones donde hasta E às vezes há estando situações aquí en este onde, país, mesmo hay estando aqui neste situaciones de país, há controles situações de controles que, seguramente ustedes también habrán com pasado por certeza, eso, vocês também que aceptamos. atravessaram, que nós aceitamos. Pero en ningún momento Mas em una nenhum cosa es tener una momento, opinión en quer cuanto dizer, uma a todo coisa é esto, ter uma opinião sobre as pero coisas, né? tanto la federación Mas como tanto el a grupo de federação técnico, como los quanto o jugadores, grupo da como comissão todos, técnica, os jogadores e nos todos involucramos en lo que es la organización. estamos envolvidos na organização. Pero, bueno, se presentó esta situación Porém, aconteceu essa y situação esté seguro de que le vamos a dar solución también. e fique Será un tranquilo que nós inconveniente, também por vamos supuesto, resolver. É um inconveniente, pero claro, lo vamos a solucionar. O sea, estamos mas nós preparados, vamos como decía resolver. Víctor, Nós estamos preparados. preparados, O como sea, falou o tal vez Vitor. decir Canadá es una E eu selección queria dizer, yendo a o la Canadá é pregunta uma del señor, seleção
indo para a selección que no es, pergunta, no es é solamente un uma seleção presente, también que tiene un não é pasado, só o una presente, eles historia, também têm um un passado, uma rendimiento. história, um desempenho. Somos conscientes. Nós No, somos no, cientes. no ponemos o sea, a selecciones por debajo. No nos ponemos por encima nosotros ni por debajo. Nós não Es consideramos una ninguém competencia, es un acima e partido abaixo. fundamental, É uma importantísimo frente a competição una e gran uma partida selección. fundamental Pero no sé diante de uma si, grande seleção. frente a su pregunta, si tiene la respuesta que usted esperaba. Mas não sei se essa é a resposta que você esperava. Ah, perdón, sí. La parte administrativa nuestra le puede dar una A questão información más exacta. No puede estar administrativa en el partido poderia dar mais porque informação. Ele nos não han pode ir para a contado, partida, no puede estar, pelo que disseram, ele tiene não que ir al pode palco. ir. Al llegar tiene que ir al Ele palco. tem que ir para a No arquibancada puede estar ao en el chegar, vestuario, não pode ir una para o información que tenemos. vestiário, pela No puede informação que a estar en gente el campo. recebeu. Ele não pode estar no ¿Verdad? O campo, sea, no esa es la gramado. información que tenemos. Cualquier Essa é a detalle informação más que nós profundo, temos, porque os la detalhes mais federación se profundos lo dará. foram recebidos pela federação e eles poderão comunicar. Bueno, con respecto a lo que es Canadá, lo que es la Bom, delantera sobre y o ataque do Canadá la pregunta personal, lo que vengo haciendo e a tanto pergunta sobre o que eu estou físicamente fazendo dentro del campo, fisicamente dentro do es campo, un partido é uma partida contra una selección muy fuerte contra uma físicamente. seleção muito Así forte no ponto de como han vista sido físico, las otras selecciones, sabemos e as outras seleções também foram. que el Nós fuerte de sabemos Canadá, que a obviamente, es la parte fortaleza do física, va a Canadá é ser a un parte partido física, muy vai ser desgastante en ese uma ámbito, partida com muito desgaste nesse sentido, pero más que eso creo que mas va para a além depender disso, mucho también en lo que nosotros podamos ofrecer, en lo que nosotros podamos hacer frente a lo que ya sabemos que viene siendo Canadá. Va a ser un partido muy importante en el que los detalles creo que van a ser fundamentales dentro del partido. Y si bien ellos tienen jugadores muy rápidos, nosotros también tenemos jugadores muy inteligentes, jugadores que se han enfrentado a este tipo de partidos, sabiendo, como lo dije antes, la responsabilidad que conlleva este último partido, que es la sabendo clasificación a la siguiente ronda, a tanto para ellos como classificação para a nosotros. próxima rodada. Así que en base a eso creo que Então, va a ser un gran duelo, vai ser um donde duelo nosotros muito vamos a grande, intentar onde en nós todo momento vamos imponer tentar nuestro juego, sempre impor o hacer nosso jogo, lo que tenemos que hacer, fazer o que temos que es ir fazer, con todo hacia adelante, que é buscando ir la com tudo clasificación. para a Así frente, que, buscando a classificação. como lo dije antes, Então, como já no solo falei, dependerá de lo que haga Canadá, sino não que vai más bien depender de lo que só do nosotros Canadá, podamos hacer vai durante depender também do que a gente possa fazer durante o jogo. Muy buenas tardes, Sergio. Boa Víctor. tarde, Sérgio, Los saluda Victor, para Bio todo el Bio país. aqui. Sergio, se sabe que Ricardo es de confiar en lo Sérgio, que él se está sabe haciendo, que de o Ricardo convicciones, confia y no que ele que faz, sinceramente está tem trabajando más convicções, con ele el está foco en el trabalhando gran objetivo mais que com es o foco no clasificar al grande Mundial, y en ese objetivo, que sentido é maneja la classificar para a información de Copa que do el Mundo. E equipo nesse más que la cerquita sentido, con Argentina va a ir se ratificado, pero fala, están se diz buscando que o alguna time vai ser variante, sobre todo semelhante en ao qual delantera, jogou porque contra a no se ha Argentina, conseguido mas el estão gol procurando que, bueno, variantes no puede permitir ataque porque clasificar. não Se chegou o ha gol, pensado, por que é o ejemplo, que en Ben poderia permitir a como una classificação. solución Vocês más, pensaram no Ben no de último como minuto, uma como ha entrado solução en dos algún últimos partido? minutos, Eso como na primero. outra Y Víctor, partida? Isso aí precisamente primeiro. E o para Victor, conseguir el gol, ¿en qué se para está conseguir o trabajando? gol, En como vocês movilidad, estão trabalhando? en Com a que de repente mobilidade, tengan más libertad para encarar solo com mais o autogestionar la liberdade jugada? para ¿Cómo lo van a hacer atacar con Canadá en ou ese sentido autogerir de a jogada? generar el Como peligro, vocês pero también farão para llegar con gerar perigo, eficacia a la mas portería? também para Gracias. chegar com Aquí eficácia hay ao gol? un grupo que es Aqui consciente tem de que todos um tienen grupo que é posibilidades. ciente de que todos estão com Desde el possibilidades, inicio, entrando desde la banca, y se ha começando demostrado que como se ha tenido resultados titulares frente ou a no eso. banco e se Entonces, demonstraram llega la resultados com decisión final de isso. cuál va a ser el equipo. Então, vamos Ahora, usted decidir dice qual que no vai se ser hacen o goles, time pero titular. E você está falando que não se fizemos analiza gols, también mas lo que temos que analisar corresponde en também ataque a lo que es o las situaciones de ataque gol,
considerando as situações de gol, finalizações, se o time é corajoso, se está tentando vencer. E logo após, sobre o entrosamento e o enfrentamento com outro adversário, bom, poderia ser que eles possam defender melhor, bem, porém a intenção nossa é ir para vencer, tentar vencer. E temos as condições. E por que a gente está com essa intenção? Bom, porque nós vemos que estamos em condições de fazê-lo. Temos jogadores capazes de fazer. Mas não é só uma questão de nomes. Temos resultados que demonstram como é que o grupo está se preparando, que está em condições de fazer isso, essa confiança que a gente tem. E sobre os nomes e as decisões finais, que aí vocês poderão entender que há situações que levam a considerar tudo. Lesões, desgaste, mas eu posso garantir que o grupo todo de jogadores que está aqui está em condições de começar a partida como titular ou também de sair da banca, entrar no campo e ter uma boa partida também. Buenas. Em, Oi, creo que eu en acho el frente que del ataque no tenemos ataque un gran potencial. temos Si um bien grande no han salido potencial. los goles durante estos dos partidos de Copa, Mesmo que não tenhamos feito gols nessas nosotros duas nos seguimos partidas da preparando, Copa, seguimos nós trabajando, continuamos nos preparando, seguimos continuamos buscando la trabalhando, forma en continuamos que podemos ser buscando a más maneira eficaces, para sermos mais en que podamos eficazes, ser más determinantes. para Creo sermos mais que determinantes. E acho que, la bom, pregunta es un poco a pergunta é um difícil pouco de responder porque no podría difícil decirte que de no nos estamos responder, porque eu não preparando, no estamos poderia trabajando dizer para buscar el gol, como lo dijo que a gente Bocha. não está tentando encontrar o gol, Tenemos como las falou o condiciones, Bocha. Nós nos temos as preparamos, trabajamos condições, para eso, nós preparamos, porque tenemos trabalhamos con para qué. isso, porque nós Los temos partidos como fazer, preparatorios lo hemos temos o que se demostrado, precisa. hemos hecho una Nos gran cantidad de partidos, goles. nas partidas amistosas fizemos uma grande Y si quantidade bien de las gols, cosas o los goles, e para ser más embora exactos, no han que os salido, gols não tenemos la chegaram, convicción, temos a eh, convicção sabemos también la calidad de jugadores e que tenemos, sabemos da que el qualidade talento va a dos aparecer. jogadores Y que sin más, temos, que o gol vai eh, chegar. sabemos que para E nós clasificar sabemos que para es classificar necesario ganar el partido, se y para ganar el precisa partido de ganhar a vamos a ir a partida. E para encontrar esos ganhar a goles que partida, estamos necesitando. vamos tentar encontrar esses gols que estamos precisando deles. Hola, buenas tardes. Boa tarde. Sergio, para usted Sérgio, dos preguntas. La primera, duas simple. perguntas. El estado de Cláudio Bravo, quien se Cláudio especuló que Bravo, estaría en buenas condiciones, que se arrancaba falou con que não molestias, estava pero em boas vino muy bien condições, que trabajando estava ayer, com pensando en el desconforto, mas sábado. ontem trabalhou muito ¿De bem, cuánto pensando no tocaría en el sábado. plan del grupo, del E cuerpo quanto técnico, lo que pueda afetaria pasar el o plano sábado, do pensando que grupo ustedes o los que traen poderá para otro de acontecer los no objetivos, que es sábado, clasificar a Chile considerando al que vocês Mundial? têm outro Y grande para Víctor, objetivo, que é a ¿cómo classificação do Chile enfrentan para a Copa ustedes a do Canadá? Mundo. Porque muchos dicen E es un equipo Victor, sin historia, debutante de muitas Copa pensam que América, o pero vemos Canadá frente a é Perú, um está time para ganar el partido y que además estreante, tiene sem jugadores de primera história, e línea já demonstrou que tem europeo. bons Gracias. jogadores que poderia vencer qualquer Claudio time. Bravo está en perfectas condiciones. O Cláudio Bravo está em perfeitas Y en condições. cuanto a el E objetivo ahora está sobre en este partido. o objetivo agora é a El próxima objetivo partida. principal O principal objetivo, en este momento es este partido, neste siendo, momento, é o como jogo se ha de dicho amanhã. por parte de Ricardo y por parte de E como todos, já falou o Ricardo, e como falaram llegar todos, al momento de disputar la eliminatoria en la mejor a condición. ideia é El objetivo está chegar en às ese partido, eliminatórias que nas es muy melhores importante para condições, mas o nosotros. objetivo é a partida de amanhã, que é bem Y el importante objetivo para a tiene que gente. ver con E o ganar, objetivo tem a ver com vencer, con pasar. com Ese es el classificar. objetivo inmediato. Y hay otro Esse é o objetivo que es objetivo imediato e clasificar. tem outro Pero objetivo estamos também. en Porém, búsqueda y nós preparándonos estamos para este objetivo. nos aprontando para este objetivo. Entrando un poco en tu pregunta, Sobre a sua pergunta, eu não sei quem fez esses comentários ou quem falou assim sobre o Canadá. Pelo menos, o que eu penso e o que nós pensamos como equipe,
A gente jamais falou da história ou do fato de se o Canadá estava passando por um bom momento ou não. Nós nos focamos no presente do Canadá. Esse é o time que a gente vai enfrentar, que acaba de demonstrar que, como você falou, derrotou o Peru e que poderia competir com qualquer time. Nós, como seleção, sabemos que o Canadá pode fazer isso. E como falou o Boccia também, nós jamais vamos colocar uma seleção abaixo ou acima de nós. O fato é que nós nos focamos na importância desse jogo e sabemos o quão difícil será buscar a classificação. Como eu já falei, para mim eles são uma grande seleção que tem jogadores muito importantes, que tem jogadores também lá na Europa. E aí a gente vai se focar ainda mais nos detalhes que poderiam ser parte da partida. Nós estamos nos preparando da melhor maneira para enfrentar com responsabilidade esse jogo contra o Canadá. Como eu já falei, nós estamos preparados, nós também somos uma grande seleção que tem tudo para conseguir a classificação e para enfrentar o Canadá e qualquer time que a gente vai ter lá na frente. Oi, Francisco Canedo, Cooperativa. Sérgio, o Canadá, a gente já viu eles na Copa América, além dos amistosos, e eles têm uma boa virtude, que é o jogo pelas laterais. Eles são rápidos, como o Johnson, o David. E como vocês esperam neutralizar a ofensiva dos canadenses, pensando que a Argentina jogou com linha de 4 e sofreu em alguns momentos, e o Peru, antes da expulsão do Araujo, com linha de 3 ou 5, conseguiu neutralizar em alguns momentos isso. Então, vocês pensaram numa mudança na linha da defesa para neutralizar essa virtude que eles têm? E, Victor, sobre a liderança dentro da seleção, o Cláudio, que é o capitão, o Alexis, pela experiência, o Pabés, que é um jogador que é bem importante no grupo. Então, como vocês foram também se somando a essa liderança? Porque sabemos que esses jogadores que nomeei não são eternos, né? E você, o Gabi Suazo, o Eric, também serão líderes daqui a pouco. Então, como se aprende dos líderes atuais e como vocês estão agora começando a receber esse peso no elenco? Estão sentindo essa sensação de liderança? Bom, cada jogo é diferente. Obviamente, na nossa análise que é necessária, nós tomamos muito em conta a partida contra a Argentina e contra o Peru, que se jogou num horário com muito calor, que tem uma influência no desempenho. E com essas questões consideradas, talvez a nossa atenção esteja no que nós fazemos, no que nós somos capazes de fazer. Com certeza, a Argentina, com um desenho tático específico, e também o Peru, com seu próprio desenho, analisando tudo, mas também depende do momento dos jogadores e do mesmo momento do Canadá, como eles vão para cada partida. Então, o que eu poderia dizer que nós esperamos um Canadá muito físico, com um desenho tático importante, um bom entrosamento tático, e também considerando o mais importante que somos nós, como é que nós estamos e o desempenho que a gente vai ter. E aí, em consequência, isso vai fazer uma diferença como time. Nós enfrentamos o Peru, a Argentina, analisamos, assistimos vídeos. Mas, bom, a partida poderia ser diferente a próxima, né? Mesmo com o mesmo elenco, a mesma escalação. O David jogou como centroavante, foi pela esquerda. A localização que o técnico do Canadá decidir vai fazer com que a gente mude? Não.
nós vamos ter a certeza do nosso entrosamento, porque sim, sabemos que serão físicos, serão táticos, e com certeza também, isso, claro, mas no desenho eles vão querer cuidar do resultado. Ou não, talvez não. E o que eu vou falar agora não é novo, né? O mais importante é o que a gente possa fazer. O nosso desenho e o resultado que nós vamos ter, como que nós vamos fazer. Esta pregunta ha sido muy común durante el A último tiempo. pergunta foi muito comum nos últimos tempos. En este momento creo que no es lo más importante. Neste momento, não é o mais importante. En algún momento E, habrá que embora tener nuevos em líderes algum momento porque así a es el fútbol, gente los años vai pasan. precisar de novos Estos líderes, porque o cambios futebol é en assim. este momento no Os son lo anos principal passam ni lo más e chegam importante. mudanças. Eu acho que isso Como agora selección não é o sabemos que hay principal nem muchos jugadores importante. que Como aún seleção, no teniendo nós capitanía sabemos que demuestran muitos liderazgo. jogadores, mesmo sem serem capitães, Creo demonstram que liderança. si Acho bien hoy que en día está Claudio Bravo y ha sido nuestro capitán hoje o durante Bravo é bastante o tiempo, capitão, que foi o hay capitão muchos durante jugadores muito también tempo. que Há demuestran ser muitos líderes jogadores que demonstram a sua de otro punto de liderança vista. Entonces de creo outra perspectiva. que para buscar líderes Então, eu acho o que para para buscar estar líderes buscando quién ou puede ser y para quién no puede ser, creo que, como lo buscar dije quem antes, no es lo poderia ou quem principal en não estos poderia momentos. ser, eu acho que isso aí não é o Nosotros principal neste sabemos que hay momento. muchos jugadores Nós sabemos que há muitos jogadores que no tan solo poderiam teniendo ter esse el papel, brazalete en el brazo, sino que não dentro só del com a campo de braçadeira, juego sabe? o Mas fuera também también del campo de juego. Así que lá eso fora no do nos preocupa. campo ou dentro do campo. Então, a gente não fica Quien preocupada com asuma la isso. capitanía durante un tiempo futuro puede Não ser sabemos cualquiera. quem Creo que vai hay ser muchos jugadores que están o preparados para capitão para o llevar eso futuro. Poderia ser y qualquer creo que en jogador, este tem momento muitos no prontos es el para isso, foco mas en acho el que que neste momento não é o nosotros foco estamos pendientes, que sino a más gente bien tem. de poder Agora, a nossa aprovechar la ideia oportunidad é que estamos viviendo aproveitar a sabiendo oportunidade que que este estamos proceso vivenciando nos necesita más unidos e que estar sabendo que esse buscando processo líderes. Así precisa que a que gente esteja por ahí unida, va. sem procurar líderes. Por acá Julio Ibáñez de TUDN México. Profesor, Oi, ¿nos Julio puede compartir Ibáñez, los do motivos México. de la Profe, suspensión poderia de explicar os Gareca? O sea, motivos eso es da por todo el suspensão partido. do Gareca? No Você já fueron muy falou das claros. outras coisas, mas não Y ficaram claros Víctor, os motivos. E hay una Victor, posibilidad, digamos, de que si há ustedes uma avancen, possibilidade se de que, se puedan vocês cruzar con México el día de hoy, classificassem, Venezuela quizás poderiam el enfrentar o cruce México que pareciera, pero hay posibilidades ou a de empate con Venezuela. México. Poderia ¿Qué ser te algum parecería dos jugar contra dois. México, un país que Então, conoces bien? o que Y você de acharia Venezuela de que jogar podría contra o llegar México? Você también conhece a bem nivel o de clubes en los país próximos meses. e se diz que você poderia ir Como para o decía, México, para um clube ya lá, es nos próximos meses. información más detallada. Como falei, a informação Será dada detalhada por nuestra vai ser federación, entregue pela nossa que en todo federação, momento está pendiente que de estas está situaciones sempre que se pendente presentan dessas y que situações que también se tienen que acontecem, solucionar. que também precisam de ser resolvidas. Parecería que es una situación que tiene que ver É uma con situação los horarios. vinculada com Ellos os horários, mas pueden bom, detallar más esta eles situación. darão mais detalhes. Con respecto al cruce con México, Sobre a partida possível contra o si México, bien puede ser México como puede ser Venezuela, poderia ser los o dos son México ou a selecciones Venezuela, que e hacen os las dois cosas times bien, estão fazendo as coisas bem. selecciones que São se han seleções venido que preparando de buena forma, se prepararam de boa maneira, pero no pensamos en lo que puede ser, mas a gente não pensa sino no que que poderia en lo que tenemos acontecer. que vivir, que es el Nós partido con pensamos no que Canadá. temos que Nosotros no estamos pensando experimentar, que en vivenciar, que é a partida contra o Canadá. Nós si nos nem puede tocar México o nos pensamos puede tocar Venezuela. se vai ser o Nosotros estamos México ou a enfocados Venezuela, se a gente classificar. principalmente Não, nós en lo que es focamos este tercer partido principalmente de fase de grupo, na que terceira eso rodada determinará da lo más fase de importante, grupos, si que vai seguimos o determinar no o mais seguimos importante, en se a búsqueda gente de vai nuestro continuar gran ou não gran objetivo. na busca do Y con nosso respecto grande al otro, objetivo. E sobre o outro, son cosas en las que en este são momento no coisas estoy que pensando, neste estoy momento enfocado eu não 100% estou en pensando, la estou Copa. focado Después de la 100% na Copa Copa, América e sí habrá após que a Copa, pensar opciones y habrá aí que vou pensar analizar opções cosas que e puedan pasar analisarei as ya en su coisas que momento. poderão acontecer, mas Creo vai ser nesse que mi momento. momento y mi cabeza está 100% enfocada en Agora, la a Copa en minha este cabeça momento. está 100% Como na lo dije Copa. antes, en el E tercer como partido, já creo que lo falei, principal
O foco y para nós é a enfocado terceira 100% en lo que partida tenemos e que salir a hacer 100% contra focados no que temos que fazer no campo contra o Canadá. Don Sergio, ¿cómo está? Gusto saludarlo, Víctor. Estamos en vivo a través de Oi, Radio Futuro para todo el país. ao vivo para o El análisis rádio de no Canadá, Chile. Víctor, está absolutamente claro. Ustedes lo han dicho en la Victor, conferencia a de prensa. análise Respecto a do su Canadá é fortaleza, bem tienen que clara. enfrentar Vocês já cómo falaram disso, das contrarrestar el fortalezas. peligroso Então, como turístico, la neutralizar tenencia seguramente el balón, com a posse de un equipo bola, muy fuerte en lo físico, com cómo se puede, fatos pensando en el futebolísticos, como partido del sábado, neutralizar cómo lo um time visualiza tão para forte contrarrestar fisicamente? O que las você fortalezas vê y como aprovechar la possível debilidades para de Canadá? neutralizar as fortalezas e aproveitar? Mire, estamos en Olha, condiciones de competir nós estamos em condições de técnicamente, competir tácticamente y tecnicamente, físicamente. taticamente e fisicamente. Eso lo que decía hace un momento que tiene que ver O con la que eu seguridad y falei con la realidad, faz um tempinho que tem a ver com a no realidade es e a algo segurança. Bom, inventado. com a certeza, não é uma Estamos, coisa que eu estou inventando. Chile, este O grupo que está acá de Chile, jugadores, esse grupo de jogadores está que en está condiciones de aqui, competir. está em Porque se habla condições de de lo competir, físico como si porque fuera se algo fala do que físico como se no se puede fosse solucionar. uma coisa Frente sem a lo solução, que va a ser el partido, a lo que uno se imagina que va a ser el considerando partido, que nós imaginamos que a partida poderia físicamente ser, vamos a responder físicamente, fisicamente, vamos responder. técnicamente lo vamos a hacer Tecnicamente, también. vamos responder também. Eso es lo que visualizamos, después Isso el que nós resultado lo vamos a llevar vemos a e cabo, lo vamos a pensamos. poder hacer, E bueno, bom, o que dependerá vai del acontecer rival logo na también. partida vai depender do Pero tengo la adversário seguridad também. de que Mas eu Canadá tenho a certeza de que o ve a Canadá Chile vê o como Chile un rival muy como um importante en lo físico, adversário muy muito importante en lo importante no técnico físico, y muito también, importante ¿por no qué no? técnico O sea, e y también também, en lo por que táctico. não, O sea, no el equipo, tático. en los resultados que hemos tenido, Nos en el resultados que nós funcionamiento, tivemos, tal vez no el resultado querido, talvez porque não o se pierde resultado contra Argentina esperado, en la né? A gente etapa, perdeu contra a Argentina en el grupo, pero después na en los fase de resultados grupos, que observamos, mas nos estamos seguros resultados de que estamos en nós temos a condiciones de competir certeza de que frente estamos em a cualquier condições de situación que presente el competir rival. diante de qualquer situação que o rival puder apresentar. Como dice Bocha, yo creo que estamos sacando un poco de contexto nuestra respuesta. Nosotros no hablamos Como falou o de Bocha, Canadá como si nós físicamente nos não pasara por falamos encima. do Canadá como se Nosotros solamente estamos fisicamente diciendo cuáles son sus pudesse fortalezas, amassar a pero eso gente. no Nós quiere só decir que estamos nosotros no falando aqui estemos uma preparados fortaleza. físicamente para enfrentar a Mas Canadá. isso aí não Para significa nada, que a al gente não contrario. esteja preparada para Nosotros enfrentar o Canadá. Pelo estamos en contrário, cada detalle, nós analizamos cada estamos em partido todos os y nosotros, detalhes, como dice Bocha, analisamos todas as estamos preparados partidas tanto físicamente como técnicamente y tácticamente e para nós enfrentar estamos a Canadá preparados y así vencer su física, selección. tática Entonces, e no tecnicamente saquemos de para contexto lo enfrentar que eles e Canadá qualquer es outra físicamente. seleção. Então, Es su fortaleza. não tiremos do Es a contexto o lo que eles que são. ellos É a sua juegan, fortaleza, pero claro, eso no eles quiere decir jogam que nosotros no assim. estemos Mas preparados isso não físicamente para significa que a enfrentarnos gente não contra, esteja pronta fisicamente para como enfrentar bien eles. lo dije, Como nosotros já estamos falei, preparados nós y estamos nos hemos estado preparando prontos para que en e estos estivemos partidos nos podamos también preparando nosotros mostrar para que nuestra nessas fortaleza. partidas nós Como possamos dijo também Bocha, mostrar nossa fortaleza, como falou o Bocha. también entendemos que Canadá Também piensa que nosotros estamos entendemos bien, tanto que o física Canadá como pensa que nós técnicamente. estamos bem física Entonces e son tecnicamente. análisis Então, são análises muy detallados en los cuales muito sabemos detalhadas, que nas quais para nós estar a nivel sabemos selección, que, todas las em selecciones nível deben da estar seleção, todas as preparadas, seleções tanto física devem como estar técnicamente. bem Así que preparadas, física e nosotros tecnicamente. estamos para competir con Canadá y Nós competir vamos con então cualquier competir selección de contra gran o nivel. Canadá e qualquer seleção. Hola, por acá. Buenas tardes para ambos. Oi, aqui, boa Para Sergio, tarde. preguntarle por la Sérgio, actualización del estado de Diego Valdés. Sabemos que ya o Diego está Valdés, trabajando como con balón. está? Já Ricardo el estava otro día trabalhando com a decía bola, que é? había O una Ricardo posibilidad de que pudiera falou estar en este que partido, que pudiera ir a la banca. havia a Quería possibilidade saber de si que es ele que esa pudesse ir decisión ya para o está tomada banco. y saber É cómo uma está el decisão jugador, já en qué condiciones tomada? físicas. Gracias. E como ele está? Obrigado. Sí, se tiene en consideración É considerado lo que se ve por o parte que se vê por parte de los médicos. dos Más médicos, o que allá os médicos las falam, ganas del para jugador, além de las ganas de da todos, de vontade tener do un jogador plantel e de todos en nós perfectas
de ter o elenco em ótimas condições de saúde, é muito importante para nós a opinião dos médicos do grupo. Eu posso dizer que ele vai se recuperando muito bem. Talvez vocês já viram ele fazer trabalhos. Ele ainda não fez futebol. Porém, nessa recuperação, há certos tempos a serem acompanhados e respeitados. Às vezes é menos, outras é mais, dependendo da lesão e do próprio jogador e a sua recuperação rápida. Mas, neste momento, está nesse processo de recuperação. Temos pouco tempo para essa partida. Então, chegado o momento, se considera a opinião médica para tomar uma decisão. Sergio, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oi, tudo bem? Boa tarde. Deportes en Agricultura. Para Víctor, la pregunta, Para o han estado Víctor, compañeros también neste punto de os seus prensa y han companheiros marcado un poco também lo que passaram pasó aqui pelas el partido ante coletivas Perú. e El tema falaram de la da partida ansiedad, contra a Peru. A quizás questão da el favoritismo ansiedade, para que dentro de a todo questão pueda do conseguir el objetivo, favoritismo para conseguir os puede pesar, puede objetivos. jugarles en contra a ustedes É uma el día de mañana si mochila, sienten que pode ese ir partido, este contra de partido es una vocês. final Se para você ustedes. ¿Cuál sente es que el término? amanhã a Final. partida vai ser uma final, com essas palavras, Lo inicio final. de cada torneo, muchas veces No pasa eso. começo de A cada veces juega la competição ansiedad, acontece isso. Às a vezes veces las cosas a resultan como ansiedade, uno às espera, como vezes uno as las coisas trabajó, dão y a certo como você veces esperava, e terminan outras pasando cosas vezes como la acabam que nos acontecendo tocó pasar con coisas Perú, como que a gente passou contra o que Peru, en pocas palabras fue que tuvimos que em mucha poucas ansiedad, donde palavras las cosas a no salieron como gente esperamos, estava com muita pero ansiedade, as coisas não pasa en este torneo, como aconteceram como pasa también en las esperávamos, Copas e del acontece Mundo, aqui nessa cuando competição e também na ves Copa inicios do de Mundo, partidos quando se vê o se começo habla de de un algumas equipo favorito y partidas, termina e muitas vezes se fala que um pasando time é cosas favorito inesperadas, e acontecem coisas pero el inesperadas. partido con Perú ya pasó, ya No quedó atrás. entanto, a partida Como contra bien o tú Peru é dices, parte do passado, como você el falou. partido que viene, que es Canadá, O jogo que es una vem, final, que é diante do Canadá, é uma es el final. partido más importante de nuestra É carrera a en estos partida momentos, mais importante da nossa es el carreira que va neste a determinar momento qué va a pasar e é con a partida nosotros que vai determinar o en que la vai siguiente acontecer etapa. conosco na Así seguinte que fase. creo que todos lo vimos como tal, Então, sabiendo nós que es un sentimos partido assim trascendental para isso, nosotros sabendo que é uma partida y que fundamental vamos a para seguir en nós busca de ello e para que lograr el pase a la vamos siguiente fase. tentar vencer para classificar para as quartas. Profe Víctor, muchas gracias. Muito obrigado. Muchas gracias. Gracias.